Bom, a notícia agora vem de Medeiros. Medeiros fica ali do lado de Bambuí. Cidadezinha pacata, tranquila. Só que ontem de madrugada eu vou te falar um negócio. O bicho pegou lá em Medeiros. Bandidos arrombaram a agência dos Correios e também uma agência bancária. Muitos anos que a gente não falava disso. Não foi explosão, foi arrombamento. Mas, segundo a Polícia Militar, pelo menos 5 bandidos participaram da ação e um deles estaria armado. Veja aí as imagens do arrombamento ao banco. A Hilux chega à agência e pelo menos 5 bandidos com os rostos cobertos descem. 2 deles ficam vigiando enquanto os outros arrombam a porta do banco usando uma alavanca e uma marreta. Um dos bandidos também pega um alicate. Eles forçam a porta e 2 entram. O outro coloca as ferramentas na carroceria e depois vai para o interior do banco. Alguns minutos depois, o trio sai da agência e todos entram na caminhonete e fogem. Segundo a PM, a agência dos Correios, que fica na mesma rua, também foi arrombada. Os bandidos não conseguiram levar nenhum valor. Esse trabalho todo, não roubaram nada. Conseguiram acessar a primeira parte do banco, mas depois não conseguiram levar nenhum dinheiro. Da mesma forma também aconteceu na agência dos Correios, foram preparados e só que a polícia trabalhou muito bem neste caso. Presta atenção depois no que aconteceu. A caminhonete usada nesse crime, essa Hilux, ela foi encontrada abandonada em Catiara, que é no município de Serra do Salitre, quase 150 quilômetros de Medeiros. Ela foi roubada em Biquinhas. Biquinhas fica na região metropolitana, né? Ainda segundo a PM, lá em Catiara, eles roubaram um Fox e uma Estrada para continuar a fuga. Inclusive, os donos dos carros foram feitos reféns e foram libertados 40 quilômetros depois e os bandidos seguiram sentido Patos de Minas. Os 2 veículos, inclusive, foram vistos transitando lá em Patos de Minas e a polícia continuou no encalço. Pouco tempo depois, 3 suspeitos foram presos na MG 146, que fica entre Cruzeiro da Fortaleza e Serra do Salitre. Entre os presos está um rapaz de 26 anos, que, segundo a polícia, teria participado deste arrombamento, ou dos arrombamentos, né, porque foram 2, e os outros 2 teriam ajudado na fuga. Aquela situação, 2 carros, às vezes divide, liga para um, vem cá me buscar, aquela coisa toda, só que a casa caiu para 3. Um deles participou efetivamente do crime, segundo a polícia. Inclusive o Fox, que foi furtado lá em Catiara, foi recuperado. A polícia informou ainda que todos os suspeitos envolvidos já têm passagens, inclusive, né, alguns já identificados, inclusive pelo mesmo tipo de crime, arrombamento. As idades e as cidades deles ainda não foram divulgadas, mas a polícia continua em cima. Ou seja, deram uma resposta muito rápida. Isso aconteceu ontem de madrugada e até hoje a polícia continua trabalhando no caso, porque depois conseguiram prender 3, conseguiram recuperar um carro, conseguiram recuperar a caminhonete que foi roubada em Biquinhas e ainda falta agora os outros. Mas aí é uma questão de tempo. Então a gente tem que ressaltar isso, mesmo porque nesta semana anterior, e parece que ainda vão ter mais algumas ações aqui na nossa região, ações preventivas, treinamento voltado para combater esse tipo de crime. Aqui em Divinópolis mesmo nós tivemos, se não me engano, foi na terça-feira. Na terça-feira, vários policiais e inclusive agências bancárias aqui foram utilizadas em quê? Para quê? Para treinar os policiais. E graças a Deus tem anos que a gente não fala de explosão, de arrombamento. Lamentavelmente aconteceu essa lá em Medeiros, né? E os bandidos preferem esses municípios menores que têm uma certa fragilidade. Medeiros é um local que tem inclusive muitas rotas de fuga, pode ir para vários locais, né? Tem estradas ali que ligam a vários municípios, a muitas regiões, mas a Polícia Militar mostrou que está atenta. Foi rápida, foi certeira, conseguiu ir atrás dos caras, já prenderam 3 para identificar e prender o restante. Agora é só uma questão de tempo. Então, parabéns à Polícia Militar, serviço excepcional.